O anúncio de novas sanções contra autoridades e o governo pelos Estados Unidos pode gerar ainda mais complicações para Jair Bolsonaro. Segundo informações do portal Metrópolis, interlocutores do Judiciário afirmam que, se a gestão Trump de fato responder à condenação, o ex-presidente certamente seria enviado para o regime fechado de prisão. A defesa de Jair Bolsonaro já está finalizando um pedido para que ele cumpra a pena em casa, em razão do seu estado de saúde. Mas as eventuais sanções americanas certamente prejudicariam os ministros, levando eles a decretarem o envio do líder da direita para o presídio. Essa é uma discussão muito importante. Se você puder, chame os amigos, os colegas, para entender exatamente do que se trata essa possibilidade que foi levantada pelo portal Metrópolis. Deixa eu começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. É uma informação muito pitoresca, né, Dávila? Condicionar a ida de Jair Bolsonaro a um presídio, o cumprimento do presídio, a não determinação de sanções contra ministros, por exemplo. Olha que loucura, Dávila. Eu acho que eu nunca tinha visto alguma coisa nesse sentido, né? Tentar conectar sanções impostas a autoridades e a um julgamento que terminou há alguns dias, né? São coisas que não têm a menor relação. É verdade, Canhota. É uma loucura, como você bem falou, e não tem a menor relação. Mas em toda essa série de violações do Estado Democrático de Direito, direito à ampla defesa, devido processo legal, essa é apenas mais uma. Olha aqui, é a política bang-bang que eu falei. Lá, os Estados Unidos aumenta a sanção, nós vamos colocar Jair Bolsonaro na cadeia. Então, americanos, fiquem de olho aí, que se vocês fizerem lei Magnitsky pro resto do Supremo, ele vai direto para papuda, Bolsonaro. É um negócio inacreditável, não tem nenhuma correlação. Como não tem nenhuma correlação, cogitação de golpe de Estado com 8 de janeiro, com nada. Então, nada tem cogitação. Então, essa é apenas mais uma medida que não tem cogitação nenhuma e que é a política que eu digo totalmente irracional. Não é uma política baseada em princípios e valores, é uma política reativa. Olha, se você pisar no meu pé, eu faço isso. É isso que está acontecendo no Brasil. Agora, eu me assusto sempre com essa política norte-americana, que você sabe que eu critico, pelo seguinte: eu concordo com o diagnóstico de Donald Trump. Donald Trump tem o diagnóstico correto em duas coisas. Primeiro, é preciso frear a China. Está correto. É hora de tentar se mobilizar para frear a China. E segundo, precisa fazer a Europa entrar no jogo militar e pagar mais pela conta da defesa da Europa. Então, nisso está correto o diagnóstico. Agora, o remédio está completamente errado. Você não faz isso brigando com os seus aliados, criando animosidade nos seus aliados, desrespeitando tratados, desrespeitando acordos comerciais que o próprio Estados Unidos criou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não é rasgando a confiança nos contratos, no devido processo legal, no Estado de Direito, nas relações internacionais baseadas em tratados, em comércio, em acordos. Porque isto é a essência da democracia. Tudo isso que o Mota falou da democracia, da liberdade, acima de tudo, era uma ordem internacional baseada no respeito a tratados e contratos e acordos. E o país que mais se beneficiou, que enriqueceu com isso, foram os Estados Unidos. A Bolsa Americana é a maior do mundo, é o país que teve o maior crescimento de renda per capita do mundo, é o país que mais se enriqueceu comparando com qualquer outro. Nos anos 80, o Japão era a grande ameaça. Hoje a Bolsa Americana é 10 vezes maior que a Bolsa do Japão. Entendeu? Então, assim, é uma coisa inacreditável. Foi o país que mais se deu bem com essa regra e agora ele vem rompendo a regra e as relações com seus aliados. Ao invés, não, de estar unido com seus aliados para fazer esse contraponto com a China. E parece que o governo Trump não entendeu que mesmo uma superpotência como os Estados Unidos precisam de aliados. Precisam de aliados para comercializar, para ter política de defesa, para ter cooperação. Então, assim, eu digo que o diagnóstico é certo e a receita é completamente errada, descabida e contrária aos interesses que fizeram os Estados Unidos ter esse grande poder suave, esse soft power,
que, no fundo, levou o mundo inteiro, dragou o mundo inteiro em direção aos Estados Unidos, ao dólar, tudo como o esteio da confiança. Essa confiança vem se perdendo com a política atual. Você, Mota, os ministros estudando a possibilidade de enviar Jair Bolsonaro para um presídio se os Estados Unidos aplicarem novas sanções contra autoridades, inclusive contra os ministros do próprio Supremo. Imagina as autoridades americanas lendo isso. Tem certas coisas que a gente lê na imprensa que faz com que nós questionemos a nossa sanidade. Porque um dos dois tem que estar maluco. Ou somos nós, ou quem escreve certas notícias. O mais bizarro do Brasil de hoje são pessoas que atuam como megafone de agentes do Estado. Justamente autoridades que têm obrigação de manter sigilo e imparcialidade. Eu acredito que muitas dessas fofocas não devem ter nenhum fundamento. Porque se essa notícia, por exemplo, for real, ela é absolutamente catastrófica. Porque ela significaria que o Estado brasileiro está usando o sistema de justiça para tornar uma pessoa refém. Um cidadão ele deve ser julgado culpado ou inocente, considerando-se apenas a lei e as evidências. É assim quando se julga sequestradores, homicidas, traficantes. Muitas vezes, até as evidências são esquecidas. Transformar um processo judicial em instrumento de perseguição política é um suicídio moral e institucional. Basta olhar para a história para constatar que essa criatura sempre acaba se voltando contra os seus criadores. Você, Cristiano Beraldo, mas assim, é uma informação de bastidor. Então não seria algo colocado em um despacho, né? É algo muito subjetivo, é uma avaliação feita por um ministro que acaba passando a informação para o repórter, fala-se na possibilidade, só que o problema é o seguinte, e aí acontece, o governo norte-americano toma a decisão e impõe, sei lá, amplia Magnitsky para um ministro ou para mais ministros. E aí a corte determina prisão em regime fechado, sem a possibilidade de prisão domiciliar. E aí? Estava certo o portal de notícias ou foi coincidência? 215 milhões de brasileiros, mais ou menos. É o maior número de universidades, faculdades de direito do mundo. Nós temos no Brasil milhões de advogados. Desses milhões de advogados, 11 são escolhidos conforme a Constituição, porque tem reputação ilibada e notável saber jurídico. Notável se eleva, porque ele é grande, profundo, é um conhecedor que as pessoas reconhecem do direito brasileiro. Ou seja, esses 11 que compõem o Supremo Tribunal Federal são, em tese, a nata da nata do pensamento do direito brasileiro. E aí a gente chega num ponto do Brasil, 2025, em que há, nesta composição dos 11 notáveis de toga, alguém, a princípio, segundo essa notícia, segundo essa apuração, que está ali se movimentando em seus atos, pautando seus atos, usando de referência para os seus atos judiciais a decisão de um governo estrangeiro. Tem alguma coisa mais louca do que isso? Quer dizer, isso é um sinal, é a comprovação clara, inequívoca, de que o judiciário brasileiro acabou. Se isso é verdade, tem que acabar. O judiciário brasileiro tem que ser desmantelado. Porque do alto da sua maior referência, que é o Supremo Tribunal Federal, temos pessoas se guiando, se pautando, decidindo
conforme o movimento de um país estrangeiro. E é na base da vingança, porque não se está decidindo em relação a um estrangeiro, está se decidindo se vai para o presídio, se vai para domiciliar, com base numa reação de um país estrangeiro. Está tudo absolutamente errado. É inaceitável para o país, isso não tem nada a ver com Jair Bolsonaro. É inaceitável para o Brasil, para que o Brasil seja um país minimamente respeitável, que nós tenhamos decisões do Supremo Tribunal Federal sendo tomadas com este tipo de referência. Então, a nós aqui, nos resta torcer para que isso seja mentira, nos resta torcer para que, ao contrário do que parece, há uma consciência profunda do que minimamente o Brasil espera dos 11 que estão no Supremo Tribunal Federal. Eu espero estar certo nessa avaliação, mas infelizmente eu duvido. Agora, na esteira do que trouxe o Beraldo, Dávila, é preciso a gente olhar também para o papel de integrantes do judiciário. Eu nem estou mencionando as pessoas, né? Estou falando de uma maneira até mais abrangente, poderia ser de qualquer corte superior, temos algumas, né? É preciso trazer e considerar sobre a postura dessa figura que representa uma instituição tão importante. É papel desse servidor público revelar conversas que são feitas dentro de gabinetes com esses jornalistas? Isso não acaba incendiando um momento tão delicado da nossa história, Dávila? Com certeza, Caniato. Mas a resposta para isso está, talvez, na indignação que o Mota colocou e que o Beraldo colocou com muita propriedade, é o seguinte: na história, quando a gente escreve sobre história, tem uma coisa que chama-se contrafactual. E se uma coisa tivesse acontecido? Bom, vamos pensar o seguinte: imagina se essa notícia tivesse saído nos Estados Unidos. Juiz da Suprema Corte diz que o editor do jornal jamais publicaria. Falou, vocês estão malucos. Aliás, provavelmente demitiria o cara que fizesse esse boato, porque não tem nenhum sentido isso. Ou mesmo na França, a Corte Constitucional Francesa, chega lá o jornalista, o editor do Le Monde, fala, eu tenho um furo, aqui está, que se os Estados Unidos aumentar a tarifa aqui, nós vamos retalhar assim. Bom, o editor seria demitido. Agora, o fato no Brasil é que, se isso é verdade ou mentira, é secundário. O problema é que parece verdade, por causa da atuação da Suprema Corte nos últimos tempos. Isso é que é chocante. Então, Mota, o problema não é se é verdade ou mentira, a verdade é que parece que pode ser verdade. Isso já mostra a situação do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Já mostra o descrédito do Supremo Tribunal Federal no Brasil, porque pode ser que esse boato absolutamente infundado possa ser verdade. Então, se não tiver algo de veracidade num boato, Caniato, ele não cola. É como eu disse, na Suprema Corte Americana não teria a menor chance de se colar. Nem na Corte Constitucional na França, nem em nenhum lugar do mundo. Mas no Brasil, sabe que isso pode ser verdade? Será que alguém deixou vazar? Então, isso mostra o grau de crise que nós temos no Poder Judiciário brasileiro. É aí um boato ilustrando o tamanho da crise do Estado Democrático de Direito. Integrantes da Suprema Corte de outros países jamais revelariam uma informação tão confidencial como essa a jornalistas, né, Mota? Mas aqui isso parece factível, tanto que muitos publicam. Eu acho que aí tem pelo menos duas questões importantes, né, Caniato? Ou talvez três. Primeira questão é a matéria propriamente dita, né? O que está sendo dito, que é a decisão de cumprimento de pena em relação a um réu pela justiça depende da atitude tomada por outro país. Se o país tomar uma atitude que eu não gosto, eu vou descontar no réu. Isso é uma coisa absolutamente terrível.
A gente não consegue imaginar um futuro para um país onde essa coisa acontece. O segundo aspecto dessa notícia é, assumindo que ela seja verdadeira, que a autoridade que tem esse poder, que tomou essa decisão, resolve transmitir isso através, né, de um canal para que isso seja publicado na mídia. É um recado. Olha, eu posso, eu vou fazer isso, e anota aí, meu filho, e publica na sua coluna amanhã. Esse é o segundo aspecto. Agora, o terceiro aspecto, Canhoto, que a gente não pode deixar de trazer aqui, que é o que me causa mais espécie, é você, como responsável por jornalismo, você publicar uma matéria como essa e outras dezenas de matérias parecidas que foram publicadas no Brasil nos últimos anos, sem uma gota de indignação, num tom blasé, como se fosse a coisa mais comum do mundo, como se você estivesse falando do resultado de um jogo de futebol ou do jantar que você foi. Então você coloca lá, olha, juízes do tribunal mais poderoso do Brasil disseram que, olha, se os Estados Unidos fizeram uma coisa que eles não gostarem, eles vão mandar o réu para prisão em regime fechado. E normal. Nada demais. Como é que é possível isso? Então, acho que são três aspectos diferentes aí, e eu não sei qual desses três aspectos me deixa mais triste e preocupado. E alguns comentários aqui, Beraldo, que sinalizam que, se isso for verdade, integrantes, então, do Judiciário estariam atuando nos bastidores com o objetivo de jogar a gasolina, deixar a situação cada vez mais tensa, mais delicada, inclusive uma provocação, talvez, para os Estados Unidos. O Mota lembrou há pouco. Imagine só os Estados Unidos ou as autoridades americanas lendo uma notícia como essa. Enfim, de que maneira uma informação divulgada por um portal de notícias, no caso, né? Não é uma informação oficial, foi uma notícia levantada por um repórter ou por um colunista. Isso repercute de alguma maneira? Há um monitoramento por parte das autoridades americanas sobre o que é discutido, o que é tratado, inclusive na imprensa brasileira? Neto, Estados Unidos e China não brincam em serviço. A diplomacia dos dois países monitora absolutamente tudo o que acontece em todos os países. E há relatos muito precisos sobre todas essas notícias, essas informações. Obviamente, um mínimo de apuração é necessário para levar coisas como essa a sério. Mas aí a gente precisa se lembrar do histórico. E, Mota, apesar da nossa torcida para que não seja verdade, o histórico é contra nós, contra o Brasil, contra o nosso Supremo. Sabe por quê? Que esse é o mesmo Supremo em que um juiz da corte decidiu confiscar dinheiro de uma empresa porque não conseguiu confiscar de outra. E aí inventou lá uma teoria de que, como lá em algum momento um dos acionistas é o mesmo, então ela tomou dinheiro de outra empresa. O que esperar de alguém que decide dessa forma? O que esperar de alguém que usa uma rede social para notificar uma pessoa num processo? Então, a história recente do Supremo Tribunal Federal vai nos mostrando que atrocidades acontecem atualmente com a maior naturalidade. E o pior, fica tudo por isso mesmo. Então, como agora os Estados Unidos já anunciou que, enfim, já impôs sanções e anunciou que vai continuar neste caminho, parece que há algumas figuras ali dentro que já jogaram a toalha, que já desistiram, que vão amarrar o seu burro em outra sombra, porque não vão ter mais relação com os Estados Unidos. Só que nessa dinâmica que se torna uma dinâmica pessoal para eles, as consequências são sentidas por todos nós. O Brasil, como nação, perde. Não é esse governo que está aí hoje. Nós vamos sentir a repercussão disso ainda por muito tempo, mesmo depois que esse governo sair. Quer dizer, nós vamos ter no Brasil um país cuja Suprema Corte não tem credibilidade internacional. Como é que alguém, um estrangeiro,
que não seja nesse tipo de investimento que a China vem anunciando aqui em parceria com o governo brasileiro, como é que o estrangeiro, uma empresa estrangeira, vai vir fazer investimentos no Brasil? Com qual segurança? Com qual horizonte? Qual perspectiva? Imagina uma grande empresa norte-americana. Pô, eu vou lá me meter, porque se chegar no Supremo Tribunal Federal algum caso que eu tenha no Brasil, que é o país que tem o maior número de litígios judiciais do mundo, se chegar lá no Supremo Tribunal Federal, eu estou lascado, porque eu já vou partir de uma falta de simpatia, de vontade em relação ao meu direito. Então, eu nem vou para o Brasil. Então, essas consequências, elas são reais e elas serão cada vez mais sentidas. Aliás, Candidato, só para finalizar, essas consequências só não são mais visíveis hoje porque o Brasil, do ponto de vista econômico, está completamente estagnado. Eu não encontro um empresário que está feliz, que está otimista, que está empolgado com a situação do Brasil. Porque se a economia estivesse andando em maior velocidade, eu tenho certeza que essas reações das companhias estrangeiras em relação a investimentos no Brasil seriam muito mais evidentes. E eu perguntei para o Beraldo do monitoramento norte-americano às coisas que acontecem aqui, e há também por parte dos integrantes da Justiça, né, Dávila? Não faz tanto tempo, um jornal de grande circulação revelou que um ministro reagiu à sanção imposta ao colega de corte. E aí ele teria dito à repórter: sempre teremos Paris, com a possibilidade dos ministros serem impedidos de visitar os Estados Unidos. E aí ele fez essa manifestação ao jornalista, querendo dizer: não tem problema se eu não puder ir para os Estados Unidos, eu posso ir para a Europa. E aí ele faz essa frase, né? Sempre teremos Paris. Mas, Dávila, lhe parece uma avaliação, inclusive, egoísta por parte de um integrante de uma corte judicial quando se coloca em um ringue contra um outro país, e aí pouco importa o que vai acontecer com a população, com as empresas brasileiras, com o país, com os próximos governos que vão assumir? É um aspecto interessante, né? Dane-se, eu vou tentar resolver o meu, vou para a briga e as consequências eu não me importo. Afinal, sempre haverá Paris, né? Não, Candidato, quem acha isso não sabe das coisas. Porque o que você vai fazer em Paris sem o seu cartão de crédito Visa ou Mastercard? Você não vai a lugar algum. Então você vai para Pequim ou Moscou ou talvez Teherã. Aí capaz que você consiga ali ter um antigo travel check. Eu acho que eles vão criar travel check de novo para você usar lá nesses países. Porque se você quiser ir para Paris com Mastercard ou Visa, não tem como gastar o dinheiro. E o tal do Elo não vai ser aceito em Paris. Então a tua vida em Paris também não vai ser fácil. Então brigar com os Estados Unidos não é um bom negócio em nenhuma situação. Segundo, o presidente da República, que deveria estar zelando pelos interesses nacionais, ao invés de escrever artiguinho no New York Times, devia estar negociando com o governo americano, como está, como bem lembrou o Beraldo aqui, o governo chinês. Estão em negociações sérias para evitar o pior. Afinal de contas, qual é a explicação que o presidente Lula vai dar, por exemplo, para os produtores de café? O nosso café não tem mercado para você jogar 7, 8 milhões de sacas a mais em outro mercado. E aí que vai fazer o quê? Vão derrubar café dentro do Palácio do Planalto, enterrar o presidente lá numa montanha de café para ver se ele se mexe, faz alguma coisa, para salvar o interesse do Brasil. Nós precisamos resolver essa questão, por exemplo, do café, da carne. Então, assim, é um governo que dá as costas para o setor produtivo. É um governo que mostra com essa atitude o seu espírito anti-mercado, anti-empresário. Imagina se um governo do Partido dos Trabalhadores vai ajudar empresário brasileiro. Não vai, não. Então, isso aqui é um absurdo. E nós estamos perdendo mais de 130 bilhões de reais em exportação. Nós vamos perder, Candidato, entre 130 e 150 mil empregos. E o governo não faz nada. Ele está nessa história de defesa da soberania, escrevendo artigo no jornal americano e não fazendo nada
para salvar esses empregos, salvar esses negócios vitais para o Brasil. Por isso, mostra o desrespeito do governo em defender os interesses nacionais e priorizar os interesses eleitoreiros, ideológicos e militantes. Pois é, a gente vai trazer, inclusive, informações sobre a situação de saúde de Jair Bolsonaro e também uma informação que foi compartilhada por seu filho. Mota, quer fazer um complemento para a gente finalizar essa notícia? Depois eu passo para o Beraldo, acho que o Beraldo também sinalizou. Vai lá, Mota. Quero sim. Provavelmente, nessa altura, o voto do ministro Luiz Fux já deve ter sido integralmente traduzido para o inglês, né? É a minha aposta. É um voto importante de um dos poucos juízes de carreira do tribunal. O voto do ministro Luiz Fux, é bom lembrar, ele traz duas informações essenciais. Para compreender essas informações não é necessária ideologia, nem posicionamento político, não precisa ter nenhuma opinião para se entender o que o ministro disse. Basta um pouco de compreensão de texto, capacidade de compreensão de texto e um pouco de raciocínio lógico, né? Primeiro, o Fux disse que o julgamento era nulo porque estava sendo conduzido num foro inadequado e teria havido cerceamento do direito de defesa. Em segundo lugar, o ministro Fux demonstrou que a conduta imputada ao presidente Jair Bolsonaro não corresponde aos crimes descritos em lei. Como ele disse, é como quando você imputa uma conduta criminosa a alguém, a conduta tem que se encaixar na descrição do crime na lei como uma luva se encaixa na mão. O que o ministro Fux não disse, mas que o The New York Times pode facilmente descobrir, porque inclusive está no artigo do Wall Street Journal, esse segundo artigo, escrito pela Mary Anastasia O'Grady, que foi compartilhado pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. O que ela diz é que Jair Bolsonaro foi julgado por 2 adversários políticos e por um ex-advogado de outro adversário político. Eu quero ver alguém escrever um artigo explicando em que sistema de justiça isso é aceitável.